ao Carlos Eduardo, doutor Carlos Eduardo, a organização aqui do evento. E realmente é difícil, né? A gente, em nome da Secretaria de Saúde, a gente vem tentando fazer algumas coisas e esse tema, só me ajuda aqui, como é que eu... esse tema que ficou para a gente discutir, como ampliar e qualificar esse atendimento, né? E principalmente voltado para a questão do pé diabético, mas aí a gente precisa dar uma dimensão do diabetes como um problema grave de saúde pública no município. Hoje a gente, no município, tem uma cobertura em torno de 62% dos pacientes que são diabéticos, eles já foram identificados. Não significa que a gente aqui ainda não está falando de qualidade no atendimento, não está falando se esses pacientes realmente estão todos sendo acompanhados, mas em algum momento eles já foram detectados e deveriam estar sendo bem acompanhados. Mas a gente ainda tem um grande desafio, né? Um grande desafio para o SUS, porque a gente ainda tem quase 40% de pessoas ainda que não sabem nem que são diabéticos. E, para esses que sabem, melhorar essa qualidade mesmo, né? E aí, por que a gente precisa ampliar e qualificar esse atendimento, né? O nosso principal objetivo é o quê? Diminuir a morbimortalidade por diabetes, prevenir as complicações. Essas fotos todas que o doutor Carlos mostrou, o ideal seria a gente não ter tantos casos assim, né? E melhorar a qualidade de vida das pessoas que já estão num nível de doença em que a gente precisa intervir, porque cada vez mais nós estamos vivendo mais e precisamos viver melhor. Não adianta viver mais e com um monte de sequelas, né? E aí, como é que a gente faz para ampliar esse atendimento, né? O que a Secretaria de Saúde já vem fazendo? Uma das iniciativas que já teve até alguns resultados foi com relação à ampliação da atenção básica. Cobertura da estratégia de saúde da família hoje no município já está em 41% na cidade como um todo. Se a gente for ver, a cidade do Rio é dividida em 10 áreas programáticas, se a gente for ver áreas isoladas, como Santa Cruz, por exemplo, já tem quase 100% de cobertura de saúde da família. Mas a Andréia está aí representando lá Santa Cruz, mas tem outras áreas que a cobertura é bem menor. E, então, essa questão da ampliação da atenção básica é muito importante para evitar essas complicações, porque a maior parte dos casos, se tiver uma boa assistência na atenção básica, não vai chegar nessa situação que a gente não quer que aconteça, né? A organização dos serviços, definindo os papéis de cada atenção, né? O que é da atenção primária, o que é da atenção secundária, o que é da atenção terciária. Se a gente consegue definir bem esses papéis e realmente fazer com que as unidades funcionem dessa forma, nós vamos conseguir ter sucesso nisso. Tem um levantamento também que foi feito até pelo diretor do Hospital Miguel Couto, e que ele mostrou isso. Depois dessa ampliação da estratégia de saúde da família, realmente começou a diminuir muitos casos que chegavam lá para a emergência, porque não eram casos que deveriam ir para a emergência, era para ficar na atenção básica. Então, é uma batalha constante essa ampliação, porque precisa mesmo. O sistema de regulação de vagas é outro nó grande que, assim, a gente não tem uma resposta imediata, mas vem trabalhando para isso e que vai melhorar essa qualidade também. E ampliar, além de melhorar a qualidade na assistência, amplia os serviços. Voltando mais especificamente para a questão do pé diabético, a garantia do atendimento durante todo o horário de funcionamento da unidade também é importante para ampliar esse atendimento, porque tem unidades que, por exemplo, só fazem curativo no turno da manhã. Ainda hoje acontece isso, como para várias questões, vacina, não sei o quê, mas puxando aqui para o pé diabético, isso acontece. Otimização dos recursos disponíveis. Eu não vou, aí em todos os sentidos também, no pé diabético, eu não vou usar uma cobertura
que seria usada para uma ferida complexa, numa ferida mais simples, porque aí eu vou estar tendo gastos desnecessários. Realização de obras ou adequações, aqui é o exemplo de algumas unidades que sofreu adequação, né? E o outro ponto é como qualificar esse atendimento, né? A qualificação, o que a Secretaria vem fazendo? Capacitação de pessoal, tem vários tipos, modalidades de capacitação, né? Em serviço, estímulo para a participação dos congressos também, das jornadas, capacitação com grupos de pessoas, à distância, vídeos, formação de profissional na estratégia de saúde da família. Então, tem vários tipos. É muito discutida a questão das linhas de cuidados para as doenças cardiovasculares e diabetes. Por quê? É muito importante, até pegando um gancho no que o Carlos Eduardo falou, essa questão do profissional. Ele tem que saber fazer, ele tem que saber como cuidar, porque, senão, se ele não souber fluxograma de tratamento, a rotina mínima de exames, a meta de controle, compartilhar isso com o paciente, porque o paciente ele precisa saber o que é bom para ele, o que ele quer esperar, e não o que a gente só espera dele, né? Não é o profissional de saúde que tem que esperar. Porque, senão, por exemplo, um exemplo que até a doutora Cláudia fala sempre, o paciente HIV positivo, ele sabe muito bem qual é o CD4 dele, como que deve estar, ele sabe acompanhar isso, se está bom, se não está. Por que o paciente diabético não sabe qual é a hemoglobina glicada dele, quanto que deveria estar? A gente, muitas vezes, a gente não compartilha isso, não divide isso com ele, não conversa explicando. Então, a gente precisa estar discutindo mesmo essas questões. E a padronização de medicamentos e insumos, e garantir esses insumos, porque todos os medicamentos, os insumos, ter as novas coberturas para cuidar. Então, isso tudo, se a gente não garantir, a gente não vai ter sucesso no que a gente quer. E um outro ponto que o doutor Carlos pediu para eu abordar também, e que tem a ver com essa qualificação, é a qualidade da informação e a qualidade dos registros. Porque, se a gente não tiver informação adequada, nós não vamos conseguir planejar bem. Porque como é que uma empresa, né, entre aspas, grande como o município do Rio, com uma população imensa, vai fazer as suas compras se a gente não sabe qual é o tamanho da nossa necessidade? Então, aqui é só um exemplo dos insumos que são disponibilizados, e aí como é que a gente vai adquirir essas coberturas e como vai ser o registro dessas informações. Então, primeira coisa que a gente fez desde 2010, né, quando começou a surgir a possibilidade da Secretaria adquirir essas novas coberturas, teve um grupo de trabalho, que o doutor Felipe até participou, né, tivemos prazer de contar com o doutor Felipe nesse grupo de trabalho, para discutir quais seriam essas coberturas, em que situação poderíamos usar essas coberturas, e aí a gente fechou um protocolo, colocou em que situações precisaria, não poderia ser só o enfermeiro, teria que passar também pelo cirurgião vascular, tudo isso foi discutido, e aí a gente fechou esse protocolo. Em 2011, foi feito o primeiro registro de preço para aquisição desses insumos, e 21 produtos foram aprovados, então a gente tem uma grade hoje considerada muito boa, 11 empresas foram vencedoras, a gente fez treinamento de pessoal, a Mara ajudou muito pela Sociedade Brasileira de Enfermagem também, e de feridas e estética, ela ajudou a gente nesse treinamento. E aí, como é que se dá essa compra, né, de cobertura? O início do processo é no nível central. Lá na secretaria é comprada, abre um processo para abrir uma licitação,
E aí as coordenações de área fazem uma reserva orçamentária que vão adquirir para as policlínicas. As organizações sociais, conhecidas como OS, vão adquirir para as clínicas de família. Se a gente consegue fazer com que isso funcione direito, sensibilizar as pessoas que precisam comprar, a gente vai ter um produto mais adequado para o tratamento e vai melhorar a qualidade na assistência. E aí, se a gente conseguiu isso, treinou o pessoal, ele está capacitado, agora a gente precisa também ter o registro dessa informação. E, para vocês terem ideia, que é uma coisa que gera muita confusão também, o que vai ser registrado como curativo grau 1 e curativo grau 2. O curativo grau 1, e quem pode fazer, né? O curativo grau 1 são aqueles curativos mais simples, que quem está capacitado para fazer é o enfermeiro, das várias categorias, eu destaquei ali em vermelho alguns que dependendo de como a unidade cadastrou ele, ela vai poder registrar esse procedimento ou não. E tem o enfermeiro da estratégia de saúde da família, enfermeiro técnico e auxiliar da estratégia de saúde da família. Então, esse é o curativo de grau 1. O de grau 2 já vai ser um procedimento para uma lesão mais séria, que são as lesões que normalmente vão precisar usar essas coberturas que a gente tem disponível agora, né? Só que quem está pelo Ministério da Saúde, pela tabela de procedimento, apto a fazer esse registro, são só aquela lista de profissionais ali, em destaque o enfermeiro, médico angiologista, médico clínico e médico generalista. Que esses profissionais, eles não estão nas unidades de clínica de família, mas essas lesões aparecem nas clínicas de família para serem cuidadas. E aí, qual é o quadro que a gente tem? Para ter uma ideia. Curativo de grau 1. A gente comparou ali, 2011 e 2012, a gente tem em torno de 90% dos procedimentos que são apresentados, eles foram aprovados. O que é isso? Na hora em que a pessoa fez o procedimento, que registra, como se fosse boletar, né, o procedimento, ela apresentou um quantitativo de procedimento que ela realmente fez. Quando ela informa no sistema, parte desse procedimento é perdido. Perdido por quê? Por algum motivo. Aí, a própria unidade tem até como saber, porque depois é gerado um boletim. Pode ser perdido porque ou a unidade, quando ela fez o seu planejamento, ela não se colocou, vamos supor assim, disponível para fazer aquele procedimento, ou porque ela não registrou aquele profissional lá na unidade. Então, tem vários motivos porque ela pode não ter sido aprovado esse procedimento. Mas, de qualquer forma, a gente vê aqui, por exemplo, as unidades federais, a maior parte ali está zerada de procedimento aprovado em 2011. Provavelmente, olha quantos eles fizeram, mas pelo menos eles têm uma série histórica, mas alguma coisa eles fizeram para não ter sido aprovado, porque eles não devem ter se cadastrado como uma unidade que poderia fazer esse procedimento, que fizesse esse procedimento. O mais sério é no grau 2, porque é o que usa também um recurso que, teoricamente, é mais caro. A gente sabe que, apesar de ser mais caro, a qualidade dele é muito boa e vai ter uma resposta muito melhor para o paciente, mas só que a gente vê que tanto 2011 quanto 2012 melhorou um pouquinho, mas em torno de 50% a 60% só dos procedimentos que foram realizados, eles foram aprovados. Então, a gente precisa ainda melhorar essa informação. São poucas as unidades que informam. No município, aqui já é a tabela só das policlínicas, algumas policlínicas do município, e essas policlínicas tem umas que a gente sabe que faz uma quantidade muito grande e não é registrado. Então, foi muito bom esse convite para a gente até também estar depois, nós vamos
está mostrando isso para as unidades, porque a gente não tinha isso à mão. A gente falava, mas não tinha dimensão de que era tanto, né? E quando a gente vê aqui as outras unidades, que são os CMS, e só uma clínica de família que registrou um procedimento desse. As outras unidades, a maior parte é de Santa Cruz, que a Andréia, que está aqui representando, é uma pessoa que abraçou essa causa, ela tem estimulado muito as pessoas a registrarem lá, mas a gente ainda precisa melhorar, porque melhorou de 2011 para cá, mas mesmo assim, ainda tem muitas unidades que não informam, e mesmo aquelas unidades, as clínicas de família, a gente acabou descobrindo que as clínicas de família, elas não vão receber, não vão entrar do aprovado, mas ela precisa informar para criar uma série histórica, porque senão a gente nunca vai saber. Pode ser que a gente, com isso, com a informação na mão, consiga futuramente até mudar esse quadro junto ao Ministério para poder ser um procedimento que vai ser válido ser feito pela clínica de família. Mas a gente precisa, e vamos partir para essa atividade agora, de estimular as unidades a realizarem isso, tá? Do procedimento ser feito corretamente. E aí, muito obrigada ao tempo.